Beleza, pessoal? Tudo bom? Professor Railton na área. E hoje a gente vai falar sobre prevenção e combate a incêndio, tá ok? Esse é um tópico que cai em quase todos os concursos, ou melhor, creio eu, em todos. Todos os concursos aí que vocês forem fazer para técnico, médico, engenheiro, enfermeiro, todo mundo aí do SESMIT que for fazer um concurso vai cair lá um tópico: prevenção e combate a incêndio. Eu ainda não vi nenhum edital que não cobrasse esse tópico. Então, ele vem noções de prevenção e combate a incêndio, ou proteção contra incêndio, vão vir com essas nomenclaturas, tá? Mas o intuito dele é que você tenha noção do que é fogo, quais são os componentes do fogo, como extinguir o fogo. Por quê, professor? Não tem como eles serem muito específicos com relação a esse item. Por quê? Porque a NR23, por exemplo, que trata sobre esse assunto, ela deixa bem à vontade para que se utilize as normas estaduais. Então, no Distrito Federal, por exemplo, utiliza-se as normas do CBMDF, no Goiás, do CBMGO. Então, as normas regulamentadoras, elas não normatizam muito a parte de combate a incêndio. Quem normatiza isso é o Corpo de Bombeiros, tá? Então, a gente tem que aprender o quê? Temos que aprender o que é fogo, quais são os componentes do fogo, como extinguir como extinguir o princípio de incêndio e quais são os equipamentos, quais são os elementos que eu devo utilizar para extinguir esse princípio de incêndio, beleza? Então, pessoal, o que é o fogo? Vem aqui comigo. O fogo, pessoal, é um fenômeno químico resultante da combustão. Consiste em uma reação química das mais elementares, geralmente uma oxidação. Para que se processe essa reação, é necessária a presença de 3 elementos que formam o triângulo do fogo: combustível, comburente e a fonte de ignição. Beleza? Pessoal, vem aqui comigo, rapidão. Então, são esses 3 elementos: triângulo do fogo, combustível, comburente e a fonte de ignição. Aí tem gente se perguntando aí em casa: professor, então, eu já ouvi falar num tal de tetraedro do fogo. Beleza, tetraedro do fogo. Ele vai ser composto pelo combustível, pelo comburente, pela fonte de ignição, e o quarto elemento dele vai ser a reação em cadeia. Por quê? Por que começaram a admitir a reação em cadeia como um dos elementos do fogo? Porque a reação em cadeia é o que faz ele continuar queimando. Entendeu? Entenderam? Então é isso. Só que nas provas, ele pode cobrar tanto um quanto o outro de você, tá? Porque ele coloca assim: prevenção contra incêndio no seu edital, prevenção e combate a incêndio. Então, ou proteção contra incêndio. Vai variar nessas nomenclaturas, então você tem que ficar ligado nisso. Triângulo do fogo 3, tá? Combustível, comburente e fontes de ignição. Tetraedro do fogo, combustível, comburente, fonte de ignição e reação em cadeia. Esses 4, tá ok? Professor, um tá certo e o outro tá errado? Tem muitos autores que utilizam o triângulo e outros utilizam o tetraedro. O que eu estou te ensinando é os dois. O que eu estou te falando são os dois. Então, quando cair lá na sua prova, você vai ter ciência. Se for o tetraedro, vai ter reação em cadeia. Se for o triângulo, não vai ter reação em cadeia. Beleza? Então, são esses. O que você precisa saber são pelo menos desses 3 elementos básicos, tá? Vamos aqui na tela comigo. O que é o combustível? O combustível é toda matéria susceptível de queimar, como, por exemplo, madeira, né? No caso aqui, carvão, jornal, né? Líquidos inflamáveis, o próprio ar, né? Dependendo de quais são os gases que tem aqui. Então, esses são o material A, o combustível. O comburente. Isso aqui, pessoal, é importante vocês se atentarem. Por quê? Todo mundo vai falar assim: combustível, fonte de ignição e oxigênio. Não é oxigênio. É comburente.
comburente. Se lá na sua prova não tem comburente e tiver oxigênio, aí beleza. Se por acaso não tiver, né? Não tiver, e tá lá só o 2, oxigênio, aí beleza. Aí você marca uma gaivotinha ali, passou. Só que o terceiro elemento é o comburente, né? É o comburente. Por quê? Na maioria das vezes vai ser o oxigênio, mas nem sempre, tá? Ele é o mais comum, mas não é o único, tá? É todo agente químico que conserva a combustão, tá ok? Fonte de ignição, né? Trata-se do provocador de reação entre combustível e comburente. No caso aí, o calor. Pessoal, vem aqui, por favor. Então, essa fonte de ignição pode ser provocada por diversas coisas. Um isqueiro, levou o isqueiro, acendeu o isqueiro, pá. Perdão. Isqueiro, acendeu o isqueiro, calor, beleza. O simples, sabem quando vocês vão abastecer o carro de vocês, ou a moto, né? Ou então se vocês vão com alguém abastecer o carro, no posto de gasolina, vocês já viram que tem uma placa grandona lá, proibido o uso do celular, proibido fumar, proibido várias coisas. Por quê? Porque ali eu tenho uma atmosfera inflamável, que é o combustível. Pego o combustível, coloco ele ali no carro, né? Coloco no carro, pá, coloquei o combustível, beleza. Ali tá saindo vapores. Esses vapores estão ficando aqui na atmosfera, certo? Estão na atmosfera. Eu tenho um oxigênio comburente. Eles irão servir como combustível. Então tá faltando só o que para ter fogo nessa reação? Só a fonte de ignição. Acendeu o isqueiro, vai fumar. Explodiu, boa. Celular, ligou a tela. Gerou ali um atrito ali, aquela iluminação pode já gera uma fonte de ignição através daquela eletricidade. Questão da eletricidade estática. Se você está carregado e você trisca em uma pessoa carregada, já triscaram em alguém carregado assim, ó, você carregar de energia, ela também faz aquele barulhinho? Então essa eletricidade estática também funciona como fonte de ignição. Explodiu. Então tem que ter cuidado, tá? Então até minha mãe falava assim, menino, não deixa o fogão, né, vazando gás. Por quê? Ou já te orientaram, quando você chegar em casa e você sentir o cheiro de gás, você não deve nem ligar a luz. Por quê? Porque o gás está ali na atmosfera, então ele serve como combustível. Você tem um oxigênio também como comburente, vai faltar somente o quê? A fonte de ignição. A partir do momento que você triscou no interruptor, que deu aquele estralo para ligar a luz, a energia é a fonte de ignição necessária para acontecer uma explosão, beleza? Então vamos continuar aqui comigo. Então esses são os elementos que formam o quê? O triângulo do fogo. O tetraedro do fogo tem que ser acrescentado mais a reação, né? Então vai ser, o tetraedro do fogo vai ser o triângulo, né? Triângulo do fogo mais, vou colocar aqui, ó. Triângulo do fogo mais reação em cadeia é igual ao tetraedro do fogo, tá? Então, triângulo do fogo mais a reação em cadeia é igual ao tetraedro do fogo, beleza? Então, triângulo do fogo, calor, fonte de ignição, comburente, na maioria das vezes o combustível, e o comburente, na maioria das vezes o oxigênio, e o combustível que pode ser. Ele vai variar de material de classe A, B, C ou D, tá? Beleza? Para que se inicie o fogo, é preciso haver uma adequada proporcionalidade entre os componentes de reação. Essa proporcionalidade é determinante básica para o fogo. Tá ok? Então, beleza. Pessoal, é importante a gente saber um pouco sobre ponto de fulgor, ponto de combustão
e o ponto de ignição. Esses 3 pontos, vem aqui comigo, esses 3 pontos, eles podem cair na sua prova. Já tem questões que cobram o que é ponto de Foucault, né, ponto de ignição, que é onde irá iniciar realmente ali aquela que ela chama algo nesse sentido. Beleza? Então vamos aprender agora o que é o ponto de Foucault. Vem aqui comigo. Aqui na imagem, por exemplo, ela está representando bem. O ponto de Foucault é a temperatura mínima no qual os elementos combustíveis começam a desprender vapores. Então, ó, aqui eu tenho elementos combustíveis e eles estão desprendendo vapores, tá? E eles podem começar a incendiar quando eu tenho uma fonte externa de calor. Nesse caso aqui, uma fonte de ignição. Então, esse é o ponto de Foucault desse combustível, tá? Então, esse combustível está liberando aqui vapores. Então, esse vapor vai ser o combustível. Aqui eu tenho o oxigênio. E aqui vai ser a fonte de ignição, tá? Nesse tipo de reação, a combustão se interrompe quando afasta-se a fonte externa de calor. Então, afastei a fonte externa de calor, a combustão ali, o fogo, ele vai parar. Já no ponto de combustão, é a temperatura mínima no qual os gases desprendidos dos elementos combustíveis, então tem um elemento combustível aqui dentro, ele tem gases sendo desprendidos, que ao tornar em contato com uma fonte externa, então ó, combustível, eu tenho oxigênio aqui, e aqui é a fonte de ignição, que ao tomarem contato com uma fonte externa de calor, entram em combustão e continuam a queimar. Então, ó, se é o ponto de Foucault, tirando aqui a fonte externa, ele para. Quando tem o ponto de combustão, ele já continua o fogo, beleza? E a fonte de ignição é a temperatura no mínimo do que os gases desprendidos dos elementos combustíveis. Então, aqui eu tenho os elementos combustíveis, né? Combustível, aqui eu tenho oxigênio, fonte de ignição. Então, é a temperatura mínima no qual os gases desprendidos dos elementos combustíveis entram em combustão apenas pelo contato com o oxigênio do ar, independente de qualquer fonte de calor, tá? Então, aqui eu não preciso ter uma fonte de calor diretamente. Então, eu tenho os gases e, a partir daí, eles iniciam essa reação e dão continuidade. Beleza? Beleza. Então, conseguiram entender? Ponto de Foucault, ponto de combustão, ponto de Foucault tirou a fonte, ele para, ponto de combustão tirou a fonte, ele continua, e fonte de ignição é que não tem necessidade de você colocar aqui uma fonte de calor para que ele inicie. Então, ele inicia e dê continuidade sozinho aqui no caso do incêndio. Tá ok? Fontes de ignição e seu controle. Controle de fontes de ignição. Todas as instalações elétricas e equipamentos elétricos fixos, móveis e portáteis, equipamentos de comunicação, ferramentas e similares utilizados em áreas classificadas, assim como equipamentos de controle de descarga atmosférica, devem estar em conformidade com a NR10. Pessoal, lembra que eu falei para vocês? Então, a questão do que ele pode servir como fonte de ignição, né? Fonte de ignição, então ali eu tenho o material que vai ser combustível, eu tenho o oxigênio, vai faltar só a fonte, não é fonte, é fonte de ignição, certo? Então aqui ele fala com relação a estando nas áreas classificadas, né? Então as áreas classificadas tem que ver lá na NR10, beleza? As fontes de ignição facilmente identificadas são eventuais pontos aquecidos e equipamentos elétricos centelhantes. Porém, há uma lista considerável de dispositivos que podem fazer a ignição de uma atmosfera explosiva. Beleza? Pessoal, isso aqui ó, é interessante. Por que que é interessante?
Durante um domingo de sol, um domingo de sol de manhã, dia 29 de agosto, dia 29 de agosto de 2020, teve um incêndio durante a parte da manhã em um dos maiores hospitais aqui no Distrito Federal, Hospital Santa Lúcia. Então passou no jornal, Globo, né, da FTV e tudo mais, porque teve um incêndio e tiveram que evacuar. No momento do incêndio, tinham 56 pessoas na UTI. Então aquela correria, né? Aquela correria, graças a Deus, a equipe da Brigada de Incêndio era bem treinada, então eles conseguiram controlar a situação. O quartel do bombeiro era perto, o bombeiro chegou em 2 minutos. Né? E eles conseguiram, antes do final da manhã, extinguir o foco de incêndio, que foi provocado aqui na casa de máquinas, onde fica o sistema do ar-condicionado. Então, ó, por isso que ele fala, as fontes de ignição facilmente identificadas. Essa é uma fonte de ignição facilmente identificada. Por quê? Porque eles podem aquecer, e aqui eu tenho equipamentos elétricos centelhantes. Então aqui eu vou ter material, aqui eu tenho oxigênio, e essas centelhas, elas podem provocar incêndio. Pessoal, vocês podem observar que, vem aqui comigo, vocês podem observar que os principais incêndios, edifício Joelma, né, a maioria deles são ocasionados nas instalações do ar-condicionado. Então, o ar-condicionado, é importante que seja realmente um profissional qualificado para executar essa atividade, porque na maioria das vezes vocês podem observar que tudo começa aonde? Na instalação de ar-condicionado. Beleza? Começa na instalação de ar-condicionado. Então, beleza. Vamos continuar aqui. Vem aqui comigo. Superfícies quentes. Essas fontes de ignição surgem das perdas térmicas do sistema produtivo, das máquinas pertencentes ao sistema de indústria em operação normal. Exemplos típicos são os aquecedores de processo, a gás ou elétrico e os trocadores de calor. Tá? Então, superfícies quentes vão servir como o quê? Fontes de ignição, que é isso que a gente está falando agora. Centelhas geradas por atrito, então equipamentos de corte pode gerar centelhas. Equipamento de corte. Então a madeira vai cortar e aí vai gerar o quê? Atrito, tá? Essa máquina aqui ficou muito feia, né? Sei lá. Uma máquina aqui de corte. Portanto, sua instalação deve ser evitada em áreas classificadas e analisada em caso... Portanto, sua instalação deve ser evitada em áreas classificadas e analisada em casos de falhas mecânicas, como quebra de peças devido a atrito excessivo, falha na lubrificação, por exemplo. Tá? Arco elétrico. Pessoal, vem aqui comigo. Arco elétrico também é uma fonte de ignição. Vocês já ouviram falar ou sabem o que é um arco elétrico? O arco elétrico, pessoal, nada mais é do que a transferência de energia pelo ar. Então, eu tenho um lado que está mais positivo e um lado que está mais negativo. Então, o que vai acontecer? Eles vão tentar equalizar. É por isso que a gente tem a questão da energia. Tem o positivo e o negativo. Um tem mais elétrons e o outro mais, né? E o outro menos elétrons. E aí dá a carga positiva ou negativa. Eles querem o quê? Eles querem zerar, querem equalizar. Então, ocorre a transferência dessa energia de um lado para o outro, por exemplo, pelo ar. E aí é o denominado arco elétrico. O arco elétrico, pessoal, para vocês terem ideia, ele pode chegar a uma distância de até 5 metros e uma temperatura média, né, uma temperatura máxima, quer dizer, de até 23 mil graus Celsius. Pessoal, vocês têm ideia do que é isso? Isso aí é a temperatura ali externa do Sol. Então, dependendo de onde acontecer esse arco elétrico, se for numa subestação ou algo nesse sentido. Então, é muito alto, pessoal. Energia, por exemplo, é um risco que você não deve brincar. Você não tem segunda chance com energia, por exemplo.
Então, diferente ali do calor, que tem uma panela quente, opa, tá quente, não vou pegar. A energia, cara, triscou, já era, né? Já triscou, a mão fechou, grudou, morreu. Tô brincando. Mas sempre quando você for testar ou pegar em algo, tem que sempre com a parte de trás da mão aqui. Por quê? Porque se por acaso você levar alguma descarga nesse sentido, que os seus nervos puxarem, você não fica preso. Então, ó, puxou aqui, você consegue sair. Beleza? Então, o arco elétrico, pessoal, ele é a transferência de energia pelo ar. Então, pode gerar um arco elétrico desde a ligação do carregador do seu celular na tomada. Então, o arco elétrico em decorrência de alguma ligação ali de uma extensão, algo nesse sentido. Isso já é suficiente, é uma fonte de ignição. Se for numa área classificada, se eu tiver uma atmosfera explosiva, já é suficiente para quê? Para gerar uma explosão, beleza? Vamos aqui. Geralmente possuem energia suficiente para inflamar uma atmosfera explosiva. Por essa razão, merecem a adoção de medidas adequadas no projeto da unidade. Então, olha aqui, ó, por exemplo. Tá vendo? Eletricidade estática, independente da existência de tensão no sistema elétrico, centelhas podem ocorrer devido à eletricidade estática. A energia acumulada pode ser liberada na forma de uma centelha e dessa forma inflamar uma atmosfera explosiva. Cabe ressaltar que essa energia pode estar acumulada em equipamentos não elétricos existentes no local, o que existe uma acurada avaliação. Pessoal, vem aqui. Vamos falar um pouco mais sobre eletricidade estática. Vocês lembram quando tinha aquela televisão de vocês, quando vocês eram menores? Aquelas maiores, caixotão assim, grandonas atrás, que a gente gostava de brincar, ficar passando a mão e fazer o barulhinho, trec, 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 parecia que você estava com aquele negócio de matar mosquito. Então aquilo é eletricidade estática. Você já encostou em algum colega seu e sentiu, né, deu choque. Isso é eletricidade estática. Às vezes você está carregado, você desce do teu carro, vai pegar na porta do carro e aí tem a eletricidade estática. Já observaram que alguns carros ali na porta, perto ali onde está o vidro, né, da janela, eles já têm uma proteção de plástico ali, colocam ali uma proteção como se fosse uma película, algo nesse sentido. Então, para quê? Para que você já nem pegue de forma direta também na estrutura, para não gerar essa energia estática, ou então para evitar esse incômodo. Então você pegou ali naquela superfície, mas dependendo, se você tiver muito carregado de energia, se você triscou no próprio carro, você já vai sentir. Vai fazer um barulhinho, né? Não é nada, pessoal, demais. Mas aquilo lá é suficiente, se você tiver numa atmosfera explosiva, é suficiente para iniciar um princípio de incêndio, beleza? Então, a eletricidade estática é basicamente isso, tá? Eu mesmo, não sei o que acontece. Eu quase todo dia, quando eu chego em casa, que eu vou fechar o meu carro, eu sinto, né? Então, faz o barulhinho, é como se eu andasse muito carregado, não sei o que é. É carregado de energia. E sendo que eu não falo no sentido figurado, né? Mas trabalho o dia todo e tal, eu já chego em casa sem energia nenhuma, não sei como é que tem essa energia para isso. Mas beleza? E com relação a isso, pessoal, o pessoal aconselha até andar descalço pelo menos 1 ou 2 vezes na semana e tal, para descarregar a energia do corpo. Beleza? Então vamos lá comigo? Então, para a gente ver aqui algumas imagens, olha aí. Então lembra que a gente passava a régua na cabeça e colocava ali nos pedacinhos de papel para ver se pregava? Eletricidade estática, tá? Beleza? Então, proteção catódica. O sistema de proteção catódica promove a injeção de correntes elétricas de baixa intensidade, o que dependendo da configuração e da manutenção do sistema elétrico, pode resultar em diferenças de potencial entre atividades e pontos de aterramento. Por isso, um sistema de equipotencialização adequado pode ser previsto no plano industrial. Pessoal, equipotencialização é justamente para evitar essa diferença de potencial
evitando essa diferença de potencial, você já vai diminuir a possibilidade de ocorrer algum arco elétrico, alguma fonte de ignição, algum acidente, né? Então ali uma fonte de um arco elétrico, um curto-circuito, era isso que eu queria dizer, um curto-circuito, beleza? Então, ó, aqui alguns exemplos de fonte de ignição: eletricidade estática, né, do veículo, soldagem, chama aberta, que é o isqueiro, aqui o lixamento ou desbaste, então olha aqui as fontes de ignição, fiação elétrica danificada, forno e material pirofórico em decomposição. Beleza? Pessoal, tranquilo até aí? Vem aqui comigo. Então, tranquilo, a gente já aprendeu o que é fogo, né? Falamos sobre o triângulo do fogo, falamos sobre fonte de ignição, falamos os tipos de fonte de ignição, desde o arco elétrico, né? Aberta, calor, enfim, né? Então, eu vou fechar esse bloco e a gente vai dar continuidade no próximo bloco, falando sobre outros elementos de prevenção e combate a incêndio. Espero que estejam gostando, beleza? E aguardo vocês no próximo bloco. Até mais!